Paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Fui incumbida nessa segunda-feira de estar trazendo a palavra para vocês, a palavra de Deus, nossa preciosa palavra, né? Eu vou contar para vocês a história da Sunamita. A Sunamita, quem é a Sunamita? Uma mulher muito de Deus, temerosa, né? Um exemplo para nós, né? É um exemplo para todas nós. O livro que se encontra, a história dela é no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 39. Eu vou contar de uma maneira resumida, mas eu vou colocar pontos para vocês, assim, que eu vou dar uma lidinha na Bíblia para a gente poder entender, mas vai ser bem rapidinho, tá bom? Quem é a mulher Sunamita? Sunamita era uma mulher muito rica. Ela era casada, ela e seu esposo moravam aonde? Em Sunem. Aonde fica Sunem? Sunem fica ao sudeste do Carmelo e ao sul da Galileia. O que quer dizer, né, Sunem, irmãs? Eu fui procurar saber o que queria dizer Sunem. Sunem quer dizer lugar de descanso. Sim. E Sunamita levou bem ao pé da letra a questão do lugar de descanso. A Bíblia diz que certa vez o profeta Eliseu estava passando pela cidade de Sunem e uma mulher o constrangeu a comer pão. A Bíblia fala dessa forma. Vocês podem ver ali. O constrangeu a comer pão. Depois desse dia, irmãs, toda vez que Eliseu passava pela cidade, ele ia à casa dessa mulher. Certo dia, ela disse ao seu marido. Eu vou ler para vocês essa parte. Ela disse assim, eu vou ler duas versões. Ela disse assim ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Agora eu vou ler uma outra versão para vocês. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha a sabedoria dela. Quer dizer, que ela observava, toda vez que ela passava, ela observava ele, as atitudes dele. E o Espírito Santo trouxe a ela esse discernimento, que ele era um homem de Deus, né, irmãs? Que nós possamos ter esse discernimento. E ela falou ao seu marido, né? Que façamos um quarto a ele, né? E ela era muito rica, que façamos um quarto a ele. E a Bíblia fala, a minha versão aqui na minha Bíblia fala que disse obra de pedreiro. Quer dizer, uma das minhas versões. Quer dizer, eu imagino que não foi qualquer quarto que ela fez. Porque quando a gente vai fazer algo para Deus, porque ela não era para o Eliseu em si, era a obra de Deus que ela... Quer dizer que ela era uma mulher muito de Deus e temerosa. Porque o que ela fez, ela não fez de qualquer maneira. Ela fez com amor, ela fez com esmero, ela fez com qualidade. Porque a obra do Senhor tem que ser feita dessa maneira, né? E eis que ela falou, né? Que era obra de pedreiro, e foi construído um quarto no andar de cima da casa dela, que esse quarto supria as necessidades de Eliseu, de quando ele passava pela cidade, né? Que ele colocou as coisinhas, ela colocou nesse quarto coisas que ele usaria na necessidade dele naquele momento, uma cama para ele descansar, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Mesa, cadeira, candeeiro, e há de servindo ele e nós para ali se retirar e descansar. Quer dizer, ela colocou para ele coisas que ele necessitava naquele momento, para descanso, né, irmãs? Para que ele pudesse orar, ler a palavra, né? Era isso que ela fez, e fez o melhor, ela não fez qualquer coisa. E daí a gente para, né, e foi construído, supriu a necessidade do Eliseu naquele momento. E aí agora eu pergunto para vocês e pergunto para mim também, como podemos auxiliar alguém, né, irmãs? Como podemos ajudar as outras pessoas, né? Nós, como MF, né, Ministério Feminino, como podemos auxiliar umas às outras, né? Que nós estamos distantes de certa maneira, mas estamos próximas em oração. Às vezes uma mora mais longe, outra mora mais perto, mas em oração nós somos unidas, irmãs, nós temos que ser unidas, através da oração,
através da intercessão, oração, a palavra inspiradora. Veja que a sunamita, o que ela fez, irmãs? Agora eu vou retornar lá. O que ela fez? Ela observou a necessidade de Eliseu. Ela observou, ela observava, além dela notar, perceber com o discernimento que Deus deu a ela percebeu a necessidade dele, né? Então, como nós podemos nos auxiliar, né? Como nós podemos, através da oração, da intercessão, palavra inspirada por Deus para nossa irmã, uma mensagem, um abraço, que às vezes a gente precisa de um abraço, às vezes surge um vazio, uma necessidade tão grande, e às vezes não precisa falar nada. Um abraço, agora nós não estamos podendo, né? Nós estamos na fase de abraço virtual, mas uma palavra amiga, uma mensagem de bom dia, que desejando um excelente dia para as irmãs. A necessidade da igreja em questão de alimentos, roupas, irmãs. Nós podemos ajudar de várias maneiras uns aos outros, umas às outras. Sabe, é muito importante, é isso que Deus nos pede, uma mensagem de carinho. Cada irmã, e se você tem uma intimidade com uma irmã, se ela precisar, tiver alguma dificuldade, poder ajudar na casa, se você puder, né, irmãs, a gente precisa. E em questão de Eliseu e a sunamita, para que ele pudesse, eu imagino que para que ele pudesse frequentar, mesmo estando no andar de cima da casa dela, teve que haver uma certa intimidade com cuidado, sabe? Uma intimidade, sabe? É isso que Deus pede, intimidade. Eu tô com essa palavra intimidade no meu coração muito forte, sabe? Que Deus nos pede intimidade com Ele, para com as irmãs, para que a gente possa saber, nos aproximar das irmãs, para que a gente possa atender as necessidades de cada um, né? Com a atitude da sunamita, irmãs, então, o que acontece? A gente demonstra que havia em seu coração. O que ela fez demonstrou o que havia no coração dela. A generosidade também, né? Que é muito importante, nós precisamos ter a generosidade. Com isso eu acredito que nós somos desafiadas como mulheres a colocar as nossas mãos a serviço de Deus, sabe? Nós devemos, a gente precisa discernir, irmãs, discernir as pessoas que são de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa abençoar, saber o que Deus quer para as nossas vidas, para que a gente possa abençoar a cada uma, ou o nosso vizinho, ou as pessoas que têm necessidade que estão ao nosso redor, né? Essa mulher sunamita demonstra força, determinação, ousadia quando ela fez isso. Ela seguiu o foco em relação ao que o Espírito Santo colocou ao coração dela, né? Que foi a necessidade de Eliseu. E a história se prolonga, irmãs, falando em relação a que depois que ela fez o quarto a Eliseu, o Eliseu sentiu uma necessidade, que eu acredito que tenha sido de Deus, em querer não fazer uma troca, mas abençoar ela de alguma maneira, né? Abençoar a sunamita. E ele perguntou a Geazi, seu servo, né? Perguntando para ela, será que ela tem alguma necessidade? Né? Em questão da necessidade dela. E eles o chamam e perguntam para ela se ela tinha alguma necessidade. E ela fala com todo amor, porque para ela, o que ela estava vivendo, tudo que ela fez foi por amor à obra de Deus. E retornando ali, irmãs, desculpa, eu preciso falar, que veio ao meu coração, em questão dela, quando ela falou com o esposo dela, olha a sabedoria dessa mulher. Ela envolveu na obra de Deus também o seu marido, a sua casa, né? Ela fez a obra de Deus envolvendo a sua família e discernimento. Ela falou com o seu marido. Ela falou com o seu marido, para construir o quarto para Eliseu. Eu precisava falar isso porque eu estava deixando passar. E ele foi e ela falou para Eliseu, que ela habitava no meio do seu povo, ela não precisava de nada, né? E ela, no coração dela, ela não precisava de mais nada. E ela se retirou. E o que aconteceu? Geazi falou, o servo de Eliseu, falou para ela, para Eliseu, observou, falou que o marido dela era idoso, né? Idoso, e que eles não tinham filho.
depois de um tempo, Eliseu profetizou na vida dela que ela teria um filho, e ela teve, depois de 1 ano, um filho. Essa criança, o que aconteceu com essa criança? Essa criança, ele foi com o pai para trabalhar. E o pai estava reclamando de dor de cabeça. E o seu esposo, o marido da sunamita, pediu para que o seu servo levasse até a mãe. Essa criança ficou uma manhã com a mãe no colo. E chegou ao meio-dia, ele morreu. Ele morreu. Pois é. E o que aconteceu? Olha quanta fé, quanta determinação dessa mulher. Ela foi, pegou seu filho morto, levou ao quarto, foi até a sua casa, levou ao quarto de Eliseu, colocou em cima da cama de Eliseu, porque ali estava a obra de Deus que ela tinha feito. Colocou em cima da cama de Eliseu e foi atrás. Saiu e falou para o seu marido para que se preparasse uma jumenta e um servo para que fosse com ela. E ela foi. E ela foi atrás de Eliseu. Sim, ao Monte Carmelo, alguns quilômetros de sua casa. E o que aconteceu lá? Olhando de longe, olha como tinha uma amizade, uma intimidade entre eles, porque Eliseu viu de longe que tinha algo de errado com a sunamita. E o que ele fez? Mandou Geazi ver o que tinha de errado com ela. Ela não falou nada. Ele perguntou, tá tudo bem? Ela falou, está tudo bem. E foi atrás de Eliseu e se jogou aos pés dele. E falou que ela não tinha pedido nada. Eliseu pedindo para que Geazi fosse lá e dando seu medalhão para ele. E ela não quis, ela queria Eliseu, que Eliseu fosse. Olha como ele já conhecia ela. Pelo andar, ele percebeu de longe o olhar. Olha como é importante nós estarmos unidas e conhecermos umas às outras, irmãs. Podemos nos ajudar, para podermos nos reconhecer e ver que tem algo de errado uma com as outras. Né? Porque há mudança no comportamento. E ela foi. E ela não quis, ela falou que não sairia de lá se Eliseu não fosse com ela. Para mim é um exemplo, no meu ver, ela é um exemplo de determinação, de fé, de amor, de persistência, de confiança em Deus. Sim. E ele foi. E as irmãs conhecem a história, né? Que Geazi foi na frente, fez o comando do Eliseu, mas não adiantou. Chegando lá, Eliseu foi e reavivou a criança. Irmãs, aquela mulher é um exemplo para nós. A sunamita é um exemplo de força, determinação, ousadia para nós. Sim, ela é. Que possamos, irmãs, estreitar o relacionamento com Deus. Estreitando isso, o Senhor vai nos mostrar o que Ele quer de nós. O que Ele quer. E também estar atentas e sensíveis de como devemos e podemos auxiliar umas às outras. Tá bom, irmãs? Que todas nós, nos tempos de hoje, passamos por dificuldades, por conflitos diários, irmãos, mas precisamos estar revestidas de fé, confiança naquele que nos chamou. Que Deus abençoe vocês e que dê uma boa semana em nome de Jesus. É o que eu profetizo para a vida de vocês e que possamos estar atentas e unidas em oração. Tá bom, irmãs? Deus abençoe. Fiquem com Deus.